Boa noite a todos e todas. Falaremos um pouco sobre o filme Garota Dinamarquesa, correlacionando com o artigo acadêmico Transgeneridade, um complexo desafio. Nossa equipe é formada por Ivana Ribeiro, José Santana, Manuel Messias, Miriam Rocha e Leiliane Pereira, quem vos fala. Somos graduandos do 8º semestre de Psicologia da UniFTC Jequié, com a disciplina Psicologia, Gênero e Sexualidade, sob a orientação da docente Euzenida Damasceno. Iniciando com a sinopse do filme. Garota Dinamarquesa, inspirada no História Real, é uma obra de adaptação do livro homônimo de David Ebershoff sobre Lily Elber, considerada a primeira transexual da história. O filme foi lançado no ano de 2015. A cinebiografia de Lily Elber acontece na capital dinamarquesa Copenhague, em 1926, onde dois artistas pintores se casam e Gerda, a esposa, pede ao marido Einar que, na ausência de uma modelo, ele posasse para uma de suas telas vestido de mulher. Daí então, gradativamente, aflora sua descoberta como mulher, despertando o desejo reprimido do marido em ser uma pessoa que não pertence àquele corpo, e não mais se vê no corpo de um homem, e está disposto a assumir sua identidade feminina. A trama mostra de forma delicada que Lily sempre esteve dentro de Einar e relata isso de forma gradativa, para que seja percebido que essa ideia não surge do nada, mas sim se aflorou com o tempo. Foi utilizado como tratamento de cura, choques, radiologia, para tentar reverter a doença. Afinal, assim, a transexualidade era tratada na época e também era considerada como insanidade mental. O filme também aborda temas como preconceito e homofobia. Com o apoio, ainda que conturbado, da esposa, Gerda mostra a dor da descoberta, mas o amor que sente pelo seu marido fala mais alto que isso tudo. Gerda foi a única pessoa que a entendeu, que a fez possível. Lily passou por algumas intervenções cirúrgicas de mudança de gênero. Acabou morrendo vítima de uma intervenção mal sucedida. Mesmo sabendo de todos os riscos, Lily dizia que é preciso encontrar coragem para ser você mesmo. Essa é minha única esperança. Esse corpo não é meu e tenho que deixá-lo ir embora. Penso como Lily, sonho com seus sonhos. Ela sempre estava lá. Transgeneridade, um complexo desafio. Transgeneridade, como conceito comum, é o de uma condição possível de indivíduos assumirem uma identidade de gênero diferente daquela que concorda com suas características biológicas, designada por ocasião do seu nascimento. Outro termo, também conhecido, é quando a identidade de gênero que as pessoas sentem ter discorda do que aparenta sua conformação biológica, realizada no momento do seu nascimento. Vejamos, tanto um conceito quanto o outro estão relacionados e enraizados com a conformação biológica do nascimento, ou seja, transgênero é quando sua identidade de gênero difere do atribuído ao nascer. Vale ressaltar que ser transgênero é independente da orientação sexual. Transgênero ele pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, entre outros rótulos para categorizar a orientação sexual. Observem essa imagem que retrata claramente o assunto em questão. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a organização binária do sentido. O texto ele vem trazer que numa construção discursiva do gênero,
histórico e sociológica, partimos da explicação de sociedade fundada no binarismo, homem e mulher, resultado do entendimento naturalizado, essencialista de gênero. Então, tudo aquilo que foge dessas duas nomenclaturas, masculino e feminino, é considerado anormal. Isso me faz lembrar a cena do filme, onde o ator ele começa a procurar por médico para tentar entender o que ele tinha. E nessa procura ele obteve vários diagnósticos, como pervertido, esquizofrênico, foi considerado louco, passou por tratamento de choque para tentar curar algo que naquele tempo era considerado uma doença. Tudo isso porque ele não se encaixava na nomenclatura binária. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Um viés semiótico. Do ponto de vista da semiótica, teoria da significação, categoria presença e ausência. Sobre essa teoria, Juan Scott afirma que existem dois papéis identitários e vazios, considerando o sujeito discursivo como um corpo que se posiciona no mundo e por ele é afetado. Ou seja, aquilo que se vê, na verdade, não é aquilo que dá sentido à vida de quem se veste deste personagem. Esses dois papéis ele identifica como existenciais e intersubjetivos. Existenciais de presença e ausência relacionada ao social, pelos quais os transgêneros são ainda quase sujeitos sociais. Por que quase sujeitos sociais? Porque o discurso social ainda não aceita esta pessoa na categoria de sujeito. Intersubjetivo, isto é, dispositivos relacionados a um sujeito discursivo individual, aspectos biopsíquicos, corpo e psique interdependentes, relacionado à categoria da junção sujeito-objeto e transexualidade, que complementam os dispositivos existenciais e são material gerador, fantasmático e simbólico, regidos por uma base hegemônica pertencente ao masculino heterossexual. O filme. O filme corrobora com tal afirmativa quando o personagem demonstra sua afinidade com roupas femininas e o seu perfeccionismo com a beleza feminina. É algo como se algo muito real permanecesse escondido, ou seja, uma presença ausente, flui naturalmente, é algo nato, como se estivesse presente ali o tempo todo, mas fisicamente não podia existir. Quando surge a oportunidade dele se vestir de mulher, só então ele se encontra. É como se o seu verdadeiro eu viesse à tona. O corpo e psique. Psicologicamente, ele era uma mulher em um corpo masculino. Durante muito tempo, ele incorporou simbolicamente o papel de um marido exemplar, por não poder dar identidade ao seu verdadeiro eu. Dispositivos existenciais e subjetivos, fantasmático, simbólico, baseado nessa situação masculino heterossexual. Na verdade, Lili era a sua verdadeira identidade, porém invisível. Boa noite, pessoal. Dando continuidade à explanação dos colegas, irei falar para vocês sobre a teoria e os transgêneros. O quase sujeito individual transgênero. E diante de leituras feitas, nós podemos observar que o estudo de gênero, ele baseia-se hoje predominantemente no construcionismo social, mas a transgeneridade nos deixa uma indagação. Será que a transgeneridade de um sujeito poderia ser somente construída socialmente? Pois para a transgeneridade, ter uma identidade como algo definido estático é repudiada. E sugere-se gradientes subjetivos de identidades de gênero que se interdependem e se complementam com gradientes subjetivos de orientações sexuais e comportamentos sexuais de sexo e gênero, que vão caracterizar o indivíduo. Alguns desses sujeitos, eles realizam um trabalho de transgressão de normas compulsórias e são precursores de mudanças sociais.
é o que acontece com o ator no filme. Ele realmente, ao descobrir, não é, que não é aquilo que ele queria, ele começa realmente a transgredir normas sociais da época e vai realmente em busca do seu objetivo. E nós podemos analisar que ele consegue porque ele se liberta. E para realmente a gente fechar essa explicação de o quase sujeito individual, nós vamos estar fazendo essa citação de Tatiana Alonso, quando ela diz: a experiência do corpo não pode ser redutível à sua condição somática, mas tampouco à sua condição simbólico-representacional alcançada pelo trabalho psíquico. A pulsionalidade do corpo implicaria em relação de disjunção e de articulação entre, de um lado, o corpo e sua dimensão somática e, de outro, as representações construídas que conferem sentido à experiência do corpo e de si mesmo. E dando continuidade e fazendo um contraponto ao quase sujeito individual transgênero, nós temos o quase sujeito social transgênero, que é aquele que ainda não existe ou está no início da formação de sua presença discursiva. E no filme nós podemos notar essa veracidade quando o ator ele começa a fazer exposição para a esposa fazer a pintura, quando ele começa a colocar as primeiras peças de roupa feminina. Então começa nesse momento o embate dessa presença discursiva entre ele realmente ser ele quanto homem ou ele quanto mulher. Então, a grosso modo, nós temos aí 3 modos de existência atribuídos ao percurso do sujeito. São eles o virtualizado, que é o sentido de vácuo, o atualizado, o sentido de falta, e realizado é o sentido de plenitude de presença. Sugere-se, assim, percurso de sujeitos, em outras palavras, modos de densidades existenciais que levam à ausência ou à presença, implicando posições negativas do sujeito virtualizado, que ainda não sujeito, e do sujeito atualizado, quase sujeito dos transgêneros. É um filme muito bom, recomendo a todos que, se tiverem um tempo, assistirem, porque nós podemos perceber a vontade de um ser humano de descobrir-se, a vontade de um ser humano de tornar-se ele mesmo. E dentro dessa história nós podemos também citar, não é, a questão do apoio e quanto foi interessante o apoio da esposa para que ele realizasse realmente o desejo de buscar a ser ele mesmo quanto Lili. Transgêneros, os quase sujeitos. A área da sexualidade e gênero, sobretudo, é discursivamente manipulada biopoliticamente, ou seja, visando atender aos interesses de uma sociedade controladora, onde só pode existir o dualismo de gênero com predominância ainda no poder masculino. Transsexualidade desconstrói essa ditadura, demonstrando que há uma pluralidade de sexualidades e generidades, que não se enquadra em formações bigêneras. A transexualidade comprova que nem toda pessoa aparentemente macho será convertida socialmente em homem ou vice-versa. Pouco tem se pensado no respeito do direito da pessoa ser quem sente que é, não que a sociedade julga ser. O que vemos é uma sociedade de transgêneros invisíveis. Assim são tratados, como pré-sujeitos ou quase sujeitos, sem que a sociedade lhe proporcione proteção médica ou jurídica. O que nos remete à cena do filme, onde o ator, ao caminhar pelas ruas, é espancado por jovens pelo fato de se sentir mulher e demonstrar ser o que sente, inventando a transgeneridade. Desde que o homem é homem, já existiam comportamentos homossexuais. Foram transformados em categorias e identidades negativas, acompanhando o sistema de valores ocidentais que julgava negativamente, desde aquela época, a forma das pessoas viverem sua sexualidade. Segundo Berenice Bento, socióloga brasileira que se dedicou ao estudo da transgeneridade, ela destaca que a transgeneridade está sendo inventada discursivamente como patologia, pois atualmente as pessoas transgêneras são as consideradas doentes, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Fazendo a associação do texto ao filme, vemos a patologia quando o ator procura ajuda médica e o mesmo é submetido a tratamento de choque, entre outros diagnósticos como esquizofrenia. Ficou evidente que, para ajudar a construir a consciência de que ser transgênero não é uma patologia, mas uma condição possível do ser humano, faltava um termo que, discursivamente, criasse a transgeneridade em oposição à não transgeneridade. Isso é, algo que reinventasse socioculturalmente essas pessoas como quaisquer outra, que as fizessem fazer sentido, as tornasse visíveis e merecedoras dos direitos humanos de existirem e ter as mesmas oportunidades que as outras. Para finalizar, traremos o trabalho de campo que apontam caminhos. Junto com essa frase, bem pertinente, né? Para fazer parte de nossa explanação. Tire seu preconceito do caminho. Queremos passar com nosso amor. O artigo, ele relata um projeto chamado Travessias, que é um trabalho de aconselhamento para redução de danos, com equipe multiprofissional capacitadas, orientando o processo de autoaceitação das e dos jovens e de aceitação da família. Esse projeto visa atender e dar assistência a essas pessoas se transformarem em indivíduos com direitos de cidadãs e cidadãos. Como contribuição, é importante trazer como destaque também um projeto, um espaço de convivência em São Paulo chamado Casa Florescer, que tem como objetivo acolher transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social, pessoas que foram rejeitadas, excluídas de sua família, marginalizadas pela sociedade, oportunizando uma nova vida e a conquista da sua autonomia. Hoje, alguns avanços benéficos foram atingidos, porém, os resquícios do preconceito que já eram fortes na década de 1920 do filme Garota Dinamarquesa ainda pairam sobre a atualidade. Por fim, segue as nossas referências e o nosso muito obrigado.